Fala galera, beleza? De volta aí, muito tempo sem gravar vídeo pro canal e por conta da correria, a evolução da produtora Jacaré Filmes, eu não tenho mais tanto contato e evolução técnica dos equipamentos especificamente, como eu trazia os conteúdos antes, mas a gente está fazendo uns trabalhos bem legais aí e eu pensei em me trazer e contar para vocês um pouco dos bastidores da produção, como que chegam esses trabalhos, como que a gente executa, toda a equipe. Vou convidar o pessoal aí da Jacaré também para falar um pouco, cada um da sua parte, dos trabalhos, quem quiser falar, é lógico. E então eu vou trazer essas novidades para vocês. E o trabalho mais recente que a gente fez aí foi um trabalho para a Hering. A gente faz bastante coisa para eles, para a equipe de treinamento comercial. Foram algumas gravações no estilo fake live, né? Faz como se fosse transmitir ao vivo, mas grava tudo, aí se precisar editar alguma coisa a gente edita e sobe depois. E essa demanda chegou, eles já tinham passado a data pra gente, mas a gente não sabia ainda onde ia acontecer, em qual seria a locação, o espaço que a gente iria gravar. A gente não sabia o que teria de cenário, o que de fato ia acontecer. E aí a gente ia gravar na sexta, e na terça-feira eles falaram, não, vai ser no estúdio aqui na Hering mesmo, eles têm um estúdio lá, tem um espaço legal, mas é um fundo infinito, branco, e não tem muitos objetos de cenografia, mas a gente sempre grava lá, então a gente conhece algumas coisas que eles têm, e foi isso. Aí na terça-feira chegou essa informação pra gente. A gente, caraca, né, meu, o que a gente vai fazer de luz, de cenário, como que a gente monta? E aí a gente ficou aí na quarta, chegou na terça, a gente ficou na quarta-feira, pegou o papel, caneta, começou a desenhar, pensar em luz, e aí ficamos rachando a cabeça, até que a gente lembrou que tem um programinha lá, o Set-A-Light 3D, né, que é um programa de 3D que você consegue ir montando. Ele já tem alguns presets de luz, então tem lá, se não tem o 300, tem o 600, mas aí você muda e deixa ele com metade, você tem um modificador, e você vai montando o cenário, você monta lá o tamanho do estúdio, tem alguns objetos, você vai arrastando e montando, põe a câmera que você vai usar, a lente, e consegue ter uma ideia, né, de luz, de cenário, o que você vai precisar de equipamento, o que não vai. E aí, com isso, a gente começou a desenhar ali e ter uma ideia do que fazer. Já tinha uma identidade visual, né, desse projeto, que era uma pegada meio de céu, assim, azul. E a Hering tem também a questão do peixe, né, que é o logo, então, mar. E aí a gente começou a desenhar a luz, uma luz ciano de fundo, fez um contraste da luz fria com a luz quente. E aí a gente pegou os objetos, arrastou, clicou ali. E foi chegando um resultado da hora. Não foi, Digão? Tá na câmera ali. Só que aí é lógico, né, que toda ideia tem um custo. Então não adianta você pensar, ter ideias legais, sem pensar no quanto isso custa. Então tem o desafio de você conseguir fazer isso encaixar no orçamento do cliente. Mas ainda não tinha batido um orçamento final com o cliente. Eles não chegaram e falaram, ó, Léo, a gente tem isso, ou a gente tem o que a gente sempre faz nas gravações. Porque se você tem um valor, você sabe até onde você pode ir também. Mas se você não tem, você começa a viajar demais e começa a ficar mais caro. E você meio que por conhecer o cliente, saber a dimensão e a importância daquele projeto, se vai ter chance de aprovar ou não. Mas era pouco tempo para a gente começar a viajar demais. Um dia só, né? Para pensar em tudo isso. Além disso, falar com os fornecedores, locadora, né? Para ver, porque o que a gente tem de luz aqui não era o suficiente. A gente ia precisar de mais infra, mais equipamentos, a gente tinha que pendurar as roupas, né? Então a gente pensou, pô, como que a gente pendura as roupas? Na arara, se a gente fosse pendurar em arara, ia ficar feio a arara. Aí a gente pensou também em cano de grid, pensou no tripé forte para subir esse cano, cabo de segurança. Aí a gente de começo ia pegar um cabo de 5 metros direto. Aí chegou lá na locadora, eles deram a ideia de pegar 2 pela metade, então ficaram 2 de 2,5, a gente conseguiu abrir os tripés no fundo para montar o cenário. Aí a gente usou a iluminação, o que a gente fez? A gente pensou em luz de fundo para pintar o fundo, isso tudo com o Amaran 300,
A gente fez a frente com 2.300 na luz branca. Contra a luz, a gente pôs 2 cruzados com a luz quente para dar o contraste, né, da luz fria com a luz quente. Aí a gente pegou também aquelas granadinhas lá da Aperture, que aí você configura a cor que você quer para posicionar nos objetos que tinha no cenário, assim. Então, com isso, a gente criou camadas, né? Profundidade no cenário do estúdio. Então, tinham as pessoas falando na frente, igual eu tô aqui. Aí tinha uma camada dos objetos, dos palquinhos, né? Os negocinho de madeira lá com os objetos por cima. E tinham as roupas. Além disso, tinha o fundo lá atrás. E aí, no fundo, a gente ainda jogou um spotlight. O spotlight é um equipamento, para quem não sabe, que você põe na frente da cabeça de LED. Ele tem tipo uma lente e um encaixe de uma matriz, assim, é uma chapinha de ferro com desenho. Então a luz já faz a sombra e desenha uma sombra onde você quiser. E essa lente você regula o foco. Se você quer o desenho mais definido, então tá tudo em foco, ou mais com blur, assim, né? Tipo, você desfoca o desenho. E aí tem várias opções de desenhos. Então a gente jogou lá no fundo, então ficaram 3 camadas no estúdio. E aí, para facilitar, né, como era no estilo live, o que a gente fez? Por mais que fosse fake live, a gente podia pôr as 3 câmeras para rodar, gravar e depois apoiar na edição. Mas aí a gente fez o quê? Pensou em otimizar. Então a gente colocou as 3 câmeras, a gente fez com a FX3 central, a FX30 e a ZV-10 lateral. Uma central com o plano aberto, uma lateral pegando uma pessoa que estava apresentando e outra lateral pegando outra pessoa, mais fechado. A gente jogou tudo isso para Atem e aí montou a estrutura que vocês vão ver aí no computador. O Matheus ficou nos cortes, o Digão ficou operando uma câmera, o Felipe outra câmera. E aí a gente vai cortando, porque a gente joga no estilo de live, e o que pega não são só as câmeras, né? A gente tem que usar uma máscara com layout de fundo, tem o conteúdo das apresentações que o pessoal manda do Canva. Então, e às vezes tem até o Libras, né? Que a gente joga dentro dessa live e entra nesse formatinho. Então a gente tem que gravar, quanto mais pronto a gente consegue gravar isso, melhor é. Quando é live, vai do jeito que vai, às vezes dá um erro ou outro, segue o jogo. Mas quando é gravação, tem como corrigir depois. Igual a gente está fazendo agora, o Matheus está tendo que editar bastante coisa, mas está tudo certo, não foi erro técnico nosso, mas a gente tem esse recurso de poder ajeitar depois. E aí, galera, para fazer essa jogada dos cortes, a gente usa uma Atem Mini mesmo, 4 canais, joga no OBS e aí cria cenas ali, né, com o PowerPoint, tem a opção de fazer quando entra o PowerPoint, entra o PIP, né? Que é o quadro menorzinho ali da câmera, aí vai rolando os cortes, depois estoura a câmera cheia. Tem a cena também de jogar o conteúdo em tela cheia. Galera, esse é o resumão desse trampo e acho que o que fica de muito aprendizado é assim, a questão de você ter uma equipe pronta, né? A gente estava em 5 pessoas lá no dia da montagem, enquanto ficou o Felipe, o Matheus e o Thiago na montagem com a infra que a gente já tem. Eu e o Digão correu, pegou o carro, foi para a locadora, pegou o resto dos equipamentos, voltou, montou. Além de estar a equipe toda entrosada, como não teve tempo de pensar, né? Foi tudo muito rápido. Tem também a questão de ter um bom relacionamento com os parceiros. Nesse caso, foram as locadoras, né? A EliteCam, principalmente, junto com a parceria que eles têm lá, para alugar a questão da infra do cano, porque assim, de prontidão eles responderam, a gente foi bolando o orçamento junto com a infra, não, tira isso, coloca aquilo, putz, eles negaram o orçamento assim, tem que baixar, muda aqui, o que a gente pode fazer, em vez de um 300, e vai jogando junto, chega lá, retira o equipamento, fatura, paga em 30, paga em 15, paga em 45, conforme você cria esse relacionamento, eles jogam junto com você, para você conseguir executar o trampo, porque nem sempre, né, na verdade quase nunca, esses trabalhos vêm com prazo para você pensar, tempo de pensar para executar, quase todos vêm assim a milhão, e para você parar, pensar sozinho, fica tudo muito mais difícil. Se você não tiver esse relacionamento com as locadoras, você comprar tudo,
é praticamente inviável, né? O orçamento nunca vai fechar, e com a locadora você tem essa opção de alugar algumas coisas que você não usa muito, e conforme você vai precisando mais daquele equipamento, usando mais vezes, aí você faz a conta se vale a pena comprar ou continuar alugando. Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Vão ver mais alguns vídeos aí falando sobre os trabalhos, os projetos, bastidores. É isso aí. Valeu, abraço.